Hey traders, nesse vídeo eu vou falar sobre análise de fluxo ou tape reading. Por que operar? Porque na verdade eu comecei a operar, que eu escolhi esse método e como que funciona o caminho de aprendizagem nele. Bom, eu vou começar falando esse vídeo falando que eu vou falar de fluxo, mas eu não tenho nada contra gráfico. Infelizmente, hoje em dia eu tenho que falar isso, porque senão as pessoas vão ter rixinha, acham que vai ter briga, esse tipo de coisa. Eu acho que você tem que operar o que se encaixa no seu perfil. O gráfico, para mim, eu comecei operando gráfico, mas não se encaixou totalmente no meu perfil. Tinha algumas coisas que me incomodavam e eu não me sentia totalmente confortável na operação, e por isso que eu migrei para o fluxo. A minha migração do gráfico para o fluxo, eu fui fazendo um intermédio. Eu na verdade não aconselho fazer isso, mas eu fiz porque eu estava querendo operar gráfico, eu queria ainda testar algumas coisas. E eu estava operando gráfico e colocando algumas ferramentas de fluxo para filtrar minhas entradas. Depois disso eu tirei totalmente o gráfico e comecei a focar 100% no fluxo, que é o que eu faço hoje. E por que eu me adaptei melhor no fluxo do que no gráfico? Uma coisa que é uma coisa minha, sempre foi do meu perfil, eu funciono muito por lógica. Eu preciso entender o porquê das coisas para mim me sentir confortável fazendo elas. E algumas coisas no gráfico eu tentava buscar o porquê de darem certo e tudo mais, o porquê de ser daquela forma, e muitas vezes não encontrava a resposta que eu queria. No fluxo eu encontrei. Na minha concepção, isso é a minha opinião, isso varia cada um, para mim no fluxo eu sigo os players que realmente formam o preço. Então quando eu comecei a pesquisar como os preços se moviam, por que movia, como movia, eu fui entendendo que o que fazia isso eram players, e players que tinham potencial de movimentar preço, ou seja, eles tinham necessidade por liquidez, e essa quantidade de ordens que eles tinham fazia o preço se mover. Entendendo isso, eu comecei a buscar ferramentas que fossem de acordo com isso. Uma coisa que me incomodava no gráfico e no fluxo eu me adaptei melhor era a questão de que eu não sabia direito o que estava acontecendo. Para mim, eu necessitava de mais informações que o fluxo me dá, que no gráfico eu não tinha. Por exemplo, quando está um mercado parado, muitas vezes no gráfico você nem ficava focado, você ficava olhando para outras coisas, como se não tivesse acontecendo nada. Mas mesmo o gráfico parado, mesmo o mercado parado, ou num pequeno range, está acontecendo alguma coisa. E você analisar isso e colocar isso num contexto faz muita diferença. Também, às vezes, um rompimento, na minha concepção, nunca era diferente do outro. E eu tinha uma dificuldade muito grande em filtrar minhas entradas. Quando eu entro no rompimento, quando eu não entro, quando eu vou saber se aquilo é um falso rompimento ou não é. E tinha uma falta de informação, tinha uma falta de algo que me desse sensibilidade de saber quando entrar e quando não entrar, que eu encontrei isso no fluxo. Também, na hora de entrar na operação, me dava uma agonia estar no gráfico e eu entrar numa operação e eu não entender depois disso o que acontecia. Eu não entendia, às vezes eu entrava, ele ia contra, não tinha chegado no meu stop, porque eu tinha estipulado o stop, mas dava agonia porque eu não sabia mais se aquela operação tinha confiança ou não. E para gerenciamento de risco, eu podia cortar essa operação com um prejuízo menor, mas no gráfico eu não tinha informação suficiente para ter sensibilidade se aquela operação valia a pena você continuar ou não. No fluxo hoje eu tenho o que falam de stop objetivo. O que é stop objetivo? Eu não tenho um preço pré-determinado onde eu stopo. Claro, eu tenho mais ou menos uma margem onde eu posso levar o stop por causa do meu gerenciamento de risco, que vai em mais ou menos 2 pontos eu aceito levar de stop. Mas eu não estopo porque chegou nesses 2 pontos. Normalmente eu estopo porque o motivo pelo qual eu entrei não está mais presente. Ou aconteceu algo que mudou, ou simplesmente o mercado não foi com tanta intensidade como eu achei que ele ia. E eu analisei e vi que ele está alguma coisa diferente do que eu achei que ia estar. Isso me deixa desconfortável e eu saio da operação por lógica operacional. Já falando também de lógica operacional, as próprias entradas para mim, pelo menos para mim, foram muito melhores. Porque da mesma forma que eu entendo que eu tenho um stop objetivo, eu tenho uma entrada objetiva também. Eu não tenho simplesmente pontos que a partir dele eu já compro. Por exemplo, no que eu fazia no gráfico, eu deixava uma ordem já lá, e às vezes eu até saía da frente do PC e tudo mais. Não, eu tenho pontos que eu fico de olho, mas eu entro de acordo com como ele chega naquele ponto. Eu sempre estou montando um contexto na minha cabeça. Às vezes ficou parado um pouco antes daquele ponto, eu estou analisando o porquê que está parado, o que está acontecendo, está brigado, está com pouca liquidez,
tá poucas ordens saindo, isso já me ajuda a montar o contexto. Se esse range começou em direção ao meu ponto, eu estou analisando como que ele está chegando nesse ponto. Chegou no ponto, como que está sendo defendido e como que ele vai romper. Tudo isso eu vou juntando informações para montar um contexto e me dar um embasamento muito maior, me dar uma sensibilidade melhor de quando entrar e quando não entrar. Uma coisa que muitas pessoas pensam quando elas olham uma análise de fluxo é a complexidade. Elas olham aquele número, aquela tela cheia de coisa e acham que vai ser muito difícil ou muito complexo. E realmente ela é complexo, o caminho de aprendizagem no fluxo é um pouco diferente do gráfico, mas para mim essa complexidade tem um lado positivo. O que é? Quando você está no gráfico, pelo menos quando eu estava no gráfico, tinha um momento que eu me sentia que estava patinando e eu não sabia aonde melhorar. Para mim eu estava tendo as entradas certas, principalmente depois que quando eu limpei meu gráfico e eu simplesmente analisava suporte, resistência, volume e só. E algumas figuras também. Quando eu deixei clean, que fala realmente menos é mais. Quando eu comecei a operar assim, meus resultados foram melhores, mas eu ainda estava patinando muito. E eu não sabia mais aonde melhorar. E no fluxo foi uma coisa que eu encontrei que eu me adaptei. Por quê? Quando você reassiste a sua tela, tem uma complexidade e tem uma quantidade de informações muito grande. E tem uma sensibilidade por conta disso que você vai adquirindo conforme o tempo. E essa complexidade é ruim no início, porque vai demorar mais tempo no caminho de aprendizagem, mas quando você vai analisar e buscar onde você está errando, tem uma quantidade maior de fatores que vão fazer você acertar ou errar. E quando você reassiste a tela, você sabe exatamente o que você está fazendo errado. E uma coisa que eu já falei em outros vídeos, quando você tem delimitado aquilo na sua cabeça o que você precisa melhorar, você vai trabalhar consciente e subconscientemente a favor daquilo e você vai ter uma evolução muito melhor. Por conta das pessoas que pensam nessa complexidade, muitas delas não vêm nem mesmo buscar entender o que é análise de fluxo. E eu quero dizer aqui, não é tão difícil assim como parece. O caminho de aprendizagem no fluxo ele é diferente do gráfico. Eu digo na verdade que ele é inverso ao gráfico. O gráfico, você vê um vídeo, você estuda um setup, uma estratégia, e no dia seguinte você consegue teoricamente aplicar ela. Não que vá dar certo de primeira, mas você consegue entender algo visual. Você consegue já ver que tem que colocar suporte de resistência, você já não vai ser melhor o suporte de resistência, não vai colocar em lugares certos, mas você já vai conseguir entender e ir colocando. Conforme passa um pouquinho de tempo, você já entende isso, filtrar as operações no gráfico se torna um pouco difícil. Pelo menos isso é o que eu estou falando na minha concepção, o que aconteceu comigo. No fluxo é o contrário. A adaptação no fluxo é um pouco mais complicada, você necessita um tempo maior para começar a entender, mas conforme você vai entendendo, isso se torna exponencial. Quanto melhor você se torna na leitura, melhor você consegue evoluir, justamente pelo conceito que eu falei agora há pouco, de você saber onde você tem que melhorar e saber o que está fazendo de errado. Mas como que funciona o caminho de aprendizagem do fluxo? Tem um período de adaptação para você realmente acostumar seu olho. Você olha, não sei se você já viu uma tela de fluxo, se quiserem eu até disponibilizo a minha tela como funciona. Você vê, tem muito número, tem muita informação e justamente questão de complexidade. Muitas vezes você vai olhar para aquilo e fala, meu Deus, eu não sei nem o que olhar, não sei nem o que procurar. Tem esse período de você não conseguir entender nada, você vai olhar e não saber o que está fazendo. Os primeiros dias, o primeiro, segundo dia mais ou menos, que eu olhei o fluxo, dá até um pouco de dor de cabeça, você sente sua cabeça um pouco exausta. Você não consegue nem mais pensar direito e tudo mais. Mas isso passa com o tempo, é só um pequeno período de adaptação, uma semana já começa a melhorar isso. Para você operar o fluxo, tem uma série de informações que você vai analisar, uma série de informações que você vai analisar por segundo, mas você não vai começar analisando todas elas. Você começa por algumas coisas e vai acrescentando conforme o tempo. Pelo menos para mim, eu conversei com diversas outras pessoas e foi muito parecido o caminho de aprendizagem. Eu comecei por o bateu, tomou. Para quem não sabe, bateu é o conceito de agredir a venda e tomou é agredir a compra. Então você começa a analisar quem está comprando, quem está vendendo. Bateu, tomou. Então você fica vendo. Primeiro você se foca nessa informação. Você não vai ter cabeça nem agilidade suficiente para analisar outra coisa. Então você fica vendo. Estão tomando, estão batendo. Estão batendo, estão tomando. Quanto estão tomando, quanto estão batendo. E vai vendo isso. Conforme você vai vendo isso bastante vezes, você vai maximizando isso, deixando de uma forma automática. Para entender isso, eu também aconselho até ver o livro O Poder do Hábito, eu já falei no outro vídeo, para você entender como o seu cérebro ele deixa as coisas de forma automática. Ele sempre está tentando economizar energia.
Então, conforme você vai fazendo algo, ele vai deixando isso de forma automática, para gastar menos energia e você não precisar ficar focando de forma consciente naquilo. É aquela velha história de dirigir carro. Quando você começa a dirigir carro, você fica pensando onde trocar marcha, quando trocar marcha, embreagem, tem uma série de coisas, espelho, carro do lado, começa a analisar um monte de coisa. Conforme você vai fazendo isso, deixa automático e você vai dirigindo sem pensar, consegue conversar, mexer até no celular e fazer todo esse tipo de coisa. No fluxo é justamente isso. Ele vai deixando as coisas de forma automática para você gastar menos energia, não precisar pensar de forma consciente. Então você fica analisando o bateu, tomou, isso vai ficando, você vai maximizando isso, deixando automático e vai como se liberando espaço no seu cérebro para analisar uma outra informação. É justamente o seu cérebro ele transformando aquela informação maximizada, aquela leitura maximizada, para a parte automática do seu cérebro e vai liberar uma parte para você pensar conscientemente, que vai ser onde você vai analisar uma nova informação. Então, para mim, eu comecei a analisar bateu, tomou. Conforme foi se tornando mais fácil ler isso, ele liberou um espaço e eu comecei a analisar em que preço. Então eu comecei a analisar bateu, tomou, em tempo de adaptação, maximizei isso, deixei de forma automática, liberou um espaço, consegui agregar uma nova informação que foi Key Player. Então aí eu já estava analisando 3 informações simultaneamente. E aí eu maximizei isso, deixei de forma automática, liberou um espaço, eu comecei a analisar o player passivo, o book, quem era o player que estava do outro lado, quem era o player que estava sendo agredido, como ele estava agindo, se ele estava tirando lote, deixando lote, quantos lotes tinham por nível de preço, tinha mais, tinha menos. E quanto mais tempo você vai ter de fluxo, mais informações você vai deixando automático e mais informações você vai conseguindo agregar, você vai conseguindo entender o mercado. Então, com essa quantidade de informação que eu tinha, eu já conseguia assimilar um contexto, entender mais ou menos o que estava acontecendo com o mercado. Quanto mais tempo de mercado você tem, mais tempo de tela, por isso que digo assim, tela é muito importante, tempo de tela. Porque quanto mais tempo você tem, melhor você fica a analisar aquelas informações. E você realmente começa a entrar no flow do mercado. O que é entrar no flow do mercado? Você entender o que está acontecendo. Você entender se a tendência está compradora, se os compradores estão mais fortes, se tem player passivo operando, ou seja, está tendo absorção, o quanto de absorção tem. Você começa a ter sensibilidade de que lado está mais forte e como o mercado está acontecendo. Às vezes você vê no gráfico, subiu até certo ponto e voltou. Você não sabe se aquilo é um respiro ou se teve uma reversão. No fluxo, muitas vezes eu consigo ver isso, você tem uma resposta muito mais imediata. Por quê? Você viu a forma como os players na compra, na venda, os passivos e os agressores agiram na compra, fazendo o mercado ir de X a Y. Você viu como o preço reagiu lá, os passivos, os agressores. Você interpretou isso, você viu como a volta ocorreu, você já consegue analisar. Você tem uma sensibilidade se aquilo parece ser uma reversão, ou seja, chegou naquele ponto, às vezes teve uma exaustão dos players que estavam comprando, eles foram perdendo força e os agressores perceberam isso e começaram a amassar eles, ou se você vai perceber que simplesmente parece que os compradores eles tiraram um pouco a mão, porque eles viram que tem bastante vendedores ali, eles tiraram um pouco a mão para deixar os vendedores trazerem os preços e eles conseguirem comprar o que eles precisam comprar a um preço mais barato. Então, conforme você vai analisando isso, deixando uma análise automática, você vai agregando contexto e vai entendendo também as questões de metajogo. A partir daí, a análise começa a ficar muito mais rica. Tem uma questão no caminho de aprendizagem do fluxo, que é você ter que sair da sua zona de conforto. Justamente por você deixar algumas informações automáticas e ter essa questão do seu cérebro sempre estar querendo evitar gastar energia, gastar o menos energia possível, muitas vezes quando você já está ficando com uma análise boa, já está entendendo um pouco o que está acontecendo no mercado, fica um pouco na sua zona de conforto. Porque está fácil daquele jeito, já está conseguindo entender mais ou menos o que está acontecendo, você às vezes acaba não se forçando a analisar uma outra informação. Ou seja, você maximiza, deixa automático, libera um espaço, mas você não age de forma consciente para agregar uma nova informação. Então no fluxo, no caminho de aprendizagem do fluxo, você tem que estar sempre se avaliando, se autoavaliando e se perguntando se você tem algo a melhorar. Sempre se perguntando se tem algo a agregar na sua análise, alguma informação que poderia te ajudar. Você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que estar buscando novas informações, mas você tem que interpretar se aquela informação realmente vai agregar e também você tem que entender se você já maximizou aquelas informações que você está analisando de forma adequada e eficiente. Para você não ir colocando a carruagem na frente dos bois e colocando um monte de informação, tentando olhar para todo lado e não entender nada. É basicamente isso o caminho de aprendizagem, o porquê eu vim por fluxo. Eu vou falar um pouquinho só dos benefícios que hoje eu sinto por ter vindo por fluxo.
claro que análise de fluxo, como análise gráfica também não é só isso que é necessário. Lembre-se que você está no mercado financeiro, isso é economia. Você precisa entender o que está acontecendo macro e microeconomicamente em volta do seu ativo. E uma coisa muito boa no fluxo é que, claro, eu analiso o cenário, eu sei o que está acontecendo macroeconomicamente, eu sei o que aconteceu no dia anterior, eu tenho uma ideia do que isso pode refletir no mercado, como os players podem reagir. Todo dia eu faço minha preparação, eu leio bastante notícia, eu leio bastante artigo, eu estou bem informado e preparado no mercado, mas o fluxo é sempre o mais importante. Você não pode ter viés, porque muitas vezes você pensa assim, você faz o panorama do dia, a preparação, e você analisa. O dia hoje, a tendência é que tem uma queda, que tem uma baixa. Cara, mas se você começou o dia e você perceber que tá gente agredindo forte compra, tá um fluxo forte compra, você não pode ficar buscando topo, ficar buscando aonde que vai cair ou ficar buscando fazer venda. Você tem que ir com fluxo. É que nem notícia. Vê uma notícia e você não vai saber dessa notícia antes dos big players, antes dos players grandes. Os caras, eles são muito bem informados. Então, vem um fluxo diferente, um fluxo muito forte, algo fora do comum, cara, segue o fluxo e depois você entende. Isso tanto para entrar na operação quanto stop. Você tem que ter essa agilidade. Do nada, saiu alguma coisa, você viu que é algo normal, você sabe que ou saiu alguma notícia, alguma coisa, você não procura saber o que é. Veio, contra essa posição, estopa e depois entende. Você age, segue o fluxo e depois entende. Então no fluxo me ajudou muito isso. Muitas vezes um stop que eu podia levar muito grande, que por exemplo no gráfico vinha algo do nada muito grande e eu ficava parado buscando que informação para depois reagir. Hoje no fluxo eu vejo que é algo anormal, eu saio e depois entendo. E muitas vezes eu consigo até lucrar com isso. Então ver um fluxo fora do comum, eu saí dele, mas eu já interpretei o fluxo, vi força compradora, vi que aconteceu alguma coisa, vi que é fora do comum, vou junto, cara. É que nem, por exemplo, quando saiu o Temer. Saiu o Temer, eu lembro que alguém acabou comentando, mano, Temer foi preso do meu lado no escritório onde eu opero, mas eu não acreditei, eu achava que era brincadeira, sabe? Cara, na hora que eu vi o fluxo comprador contra baixo, quando eu vi toma, cara, eu tomei, peguei o movimento, depois que eu fui parar, o cara falou, mano, realmente o Temer foi preso. Eu falei, caraca, na hora eu nem pensei, eu só fui com o fluxo. Então, eu acho que pra mim a maior vantagem de ter vindo pro fluxo é essa. Eu consigo interpretar o que tá do dia, me evita eu entrar em viés, porque eu penso que a tendência de baixa, o fluxo me mostra o que está acontecendo, e quando vem uma notícia, vem algo inesperado, eu consigo reagir a isso, minimizando meus prejuízos quando acontece isso, e consigo até muitas vezes lucrar com isso. Bom, era só isso que eu ia falar. Se alguém quiser que eu me aprofunde melhor no tema ou explique de uma forma que não entender direito, pode deixar um comentário ou mandar um e-mail para mim e falar de uma forma mais pessoal. Pode mandar aí que eu vou tentar explicar, se for alguma coisinha eu explico pessoalmente mesmo, ou eu gravo um vídeo, se eu achar que pode agregar outras pessoas, eu gravo um vídeo explicando melhor algo específico. Bom, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, é isso, tamo junto.